O que foi o Pleistoceno Médio? Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai dar uma conversada sobre um período muito importante da nossa história, que é o Pleistoceno Médio. Bom, ele tem um nome muito complicado mesmo, tanto que eu errei várias vezes, mas ele é apesar do nome complicado, ele é muito importante pra gente, pra nossa história humana. Ele representa um tempo muito distante, que é mais ou menos entre 780 mil e 130 mil anos atrás. Como você diria, pô, por que ele é tão importante assim pra gente? Por que esse período é muito importante pra gente? Bom, ele é importante porque foram nesse período que começaram a surgir as características mais importantes dos seres humanos. Foi nesse período que começou a surgir essas características. E que características são essas que a gente está falando? A gente está falando dos hominídeos, que tem uns cérebros maiores, parecido com mais ou menos o que a gente tem hoje em dia, que andavam sobre as duas pernas e que faziam ferramentas e caçavam em grupo, como variamente muitas pessoas. Muitas coisas faziam isso. Muitos animais fazem isso. E a gente começou a fazer isso nesse período que ajudou não só a gente a se desenvolver, mas ajudou também nossa própria socialização e caça, já que isso foi muito importante para o nosso desenvolvimento também. E também, esse foi um momento de, posso dizer, de aquecimento para o surgimento dos Homo sapiens, ou seja, a gente. É o seguinte, depois da explicação maravilhosa do nosso amigo Anthony sobre o que teria sido o Pleistoceno Médio, do porquê que ele foi importante pra gente, eu vou estar comentando sobre as espécies, algumas espécies que já habitavam aí, né, durante esse período do Pleistoceno Médio. Eles não essas espécies do Pleistoceno Médio, eles não eram só homens das cavernas, como muita gente associa, né? Tipo, muita gente não liga para as espécies ali, né? Tipo, eles acabam caracterizando como se fossem homens das cavernas só, tipo, bichos primitivos. Mas não, cada um tinha as suas características, sua história, sua inteligência. E é isso aí. Vamos seguir para quais espécies habitavam, né? Já no Pleistoceno Médio. Vamos seguir lá para a Europa. Na Europa, vamos dar um exemplo, existia o Homo heidelbergensis. A característica desse Homo heidelbergensis, é que ele era forte, ele tinha uma cabeça grande, ele era considerado os avôs dos Neandertais, né? O avô ali, dos Neandertais. E já na África, vamos passar para a África, existia o Homo rhodeniensis, característica dele já é diferente já. Ele tinha um rosto mais parecido com o nosso e ele acabou dando origem aos Homo sapiens, no caso a nossa própria espécie. E seguindo lá para África não, para Ásia, existia o Homo daliensis. Tipo, ele seguiu um caminho meio que diferente dos outros dois que eu falei. Tipo, ele não tinha descendentes diretos, mas ele meio que fazia parte ali do quebra-cabeça da evolução humana. E todos esses parentes distantes, assim, eles eram bem inteligentes pra época, né? Assim, tipo, eles viviam em grupos, usavam ferramentas, caçavam, ou seja, eles eram bem longe de serem só uns bichinhos primitivos, assim, como muita gente fala. E, se eu não me engano, eu acho que eu não lembro qual espécie tinha. Se eu não me engano, eu acho que era o Homo heidelbergensis. Ele... Acho que a cabeça dele media entre 1.000 a 1.400 centímetros cúbicos. Eu acho que é isso aí. E agora vem a seguinte pergunta: de onde nós viemos diante de tudo isso? Cerca de 250 mil anos atrás, na África, surgiu a espécie Homo sapiens, que é o nosso ancestral direto. Eles vieram da espécie Homo rhodesiensis, que aos poucos foi se espalhando pelo mundo. E o mais interessante é que, durante esse processo, eles encontraram outros tipos de espécie, como os neandertais na Europa e os denisovanos na Ásia. E eles acabaram se misturando
E seguindo esse raciocínio, em tese, nós temos uma pequena porcentagem desse DNA até hoje no nosso corpo. E o mais interessante, em resumo, é que durante esse processo, a evolução humana não foi algo direto, algo contínuo, algo linear, e sim algo com ramificações, com encontros, mistérios e descobertas. Você já parou pra pensar, usando os neurônios, assim, pensando assim, que há centenas, milhões, muito tempo atrás, né, existia vários tipos de humanos, né, pode-se dizer, humanos, vivendo ao mesmo tempo. Como assim? Como se fosse um arquipélago, né, cada um vivendo simultaneamente, né, vamos se dizer, em várias regiões diferentes, só que, né, várias espécies ao mesmo tempo, entendeu? Entre 800 a 600 mil anos atrás, né? Com três linguagens diferentes, né? Deixa eu pegar um papel aqui que esse nome é bem chato. Homo Heidensiensis, né? Que era na África, como agora eu falei, um arquipélago na África, lá em cima. O Homo Heidelbergensis, um nome difícil, na Europa, mais para cima, né? E o Homo daliensis na Ásia. Entre esse povo aí, né? Esses caras aqui tinham uns traços bem semelhantes, né? Como o crânio era semelhante, certo? O crânio era semelhante e os rostos largos. O que eu imagino? Eu imagino o chimpanzé, né? O rosto largão parecendo um chimpanzé, né? E deixa eu ver. Cada um na sua região. Igual eu falei, repito novamente antes, cada um na sua região. África, Ásia, deixa eu ver o outro aqui. Europa, entendeu? Cada um na sua região, entendeu? Por isso que era vários lugares, entendeu? E todavia, entretanto, os cientistas, né? Os cientistas acreditavam que os Homo sapiens surgiu na África. Foi na África? Surgiram na África. Se espalhou pelo mundo como se fosse uma praga, como se fosse uma praga, foi se espalhando, se misturando, certo? Ou substituindo outras espécies, como os neandertais, né? Deixa eu lembrar. E nesse meio tudo, essa história ainda não está sendo escrita. Como assim está sendo escrita? Por cada novo fóssil, cada análise genética, né? Essas análises genéticas pode mudar tudo. O que a gente pensa e o que a gente sabe. A evolução humana é um enorme quebra-cabeça, né? Que ainda tem muitas peças faltando, que realmente é verdade, né? Conforme vai passando o tempo, vai descobrindo outras coisas novas, vai encaixando.